Boa noite, minha galerinha iluminada. Bem-vindo a mais uma live no Luz Câmara Reflexão. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo e pouco comentado, que será sobre o racismo na mídia. E já vou chamando as convidadas ilustres para poder conversar comigo, porque eu não vou estar sozinha dessa vez. Bom, bora. Menina, Boa peraí, noite. Opa. que minha câmera. E aí, Brubru? Tudo bom? Olá, Tudo bom? Como que você está? eu estou ótima. É, pelo que eu vi no Instagram, não dá para adicionar duas pessoas ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que fazer meio que um mix. Jé, se você estiver assistindo, você pode estar comentando com a gente. E aí a gente faz uma troca entre câmeras, porque acho que esse vai ser o jeito de fazer a live, porque eu pensei que dava para fazer uma coisa e não dá. Também pensei que dava, acho que eu já vi pessoas fazendo. Então, eu vou tentar descobrir como. Virei câmera, não. Não é por aqui. Mas, eu já vi também, mas eu não lembro como. Que tem só um botão de adicionar. E eu pensava que dava para dividir a tela. Certo. Vamos ver. Vamos ver. Bom, por enquanto, vamos lá, né? Falar do assunto, né? Que o povo tanto espera. O assunto de hoje que vamos abordar é sobre o racismo na mídia. O que basicamente o racismo acontece na mídia? Por conta da escravidão que ocorreu com a colonização no Brasil no século XVI e XVII, onde as pessoas negras eram vistas como não eram vistas como seres humanos, eram como pessoas subjugadas que só serviam para trabalhar e servir a classe branca. E nesse primeiro momento a gente vai vendo ao decorrer da história que com os movimentos, com as manifestações, com muitas lutas, isso vem sendo desvencilhado, isso vem sendo vencido, e as pessoas negras tomam seu espaço na sociedade, é considerado, após com a Constituição de 88, é considerado como um ser humano, um ser social, que pratica, que vive, trabalha em prol da sociedade. E uma grande questão que eu venho até trazendo é sobre o racismo na TV, nas redes sociais, como isso é praticado. Muitas das vezes as mídias, por algum momento, elas enaltecem ainda mais essa característica racista. Como assim? A gente vai observando que muitas das vezes nas novelas, nos filmes ou até mesmo em séries, é, é considerado que as pessoas negras eram consideradas como empregadas, como serviçais, nunca conseguiam um papel de destaque, um papel de protagonista nessa série. Se é contando sobre a história negra, ou é contando sobre alguma relação escravista, onde o branco oprimia e com isso vem uma luta. Uma série que eu até recomendo na Netflix, que é boa pra caramba, que é a Madame C.J. Walker. É muito legal. E fala sobre essa questão do empoderamento feminino e negro nos Estados Unidos, como ela vai vencendo essa questão na sociedade. E, Bruna, você falou que é na questão do musical. Uhum. Você gosta tanto de música como eu. Então, eu Sim. quero que você fale um pouquinho como que você vê o racismo
na música também. Bom, primeiramente, boa noite para as pessoas que estão comentando. Eu sou musicista, né? Hoje eu sou vocalista de uma banda de rock, né? Todos os integrantes da banda são negros. Nós precisamos saber, primeiramente, que o rock ele veio da música negra, né? O rock começou com os negros, mas por muito tempo os negros tocavam para os brancos ouvir. Então, com a segregação, né? Os negros tocavam em lugares onde outros negros não poderiam entrar, né? Começamos por aí, né? Sem contar a apropriação musical, né? Das bandas que pegaram, né? O rock, se apropriaram dele e aí começaram a surgir bandas de heavy metal, enfim, outras vertentes, né? Vindos, né? De bandas negras. Então, o racismo na música, ele é muito evidente, né? O rock é um meio muito difícil para o negro, né? Porque o negro, ele sempre é visto, claro, nós amamos, com certeza, samba, pagode, né? Capoeira e afins. Mas o negro, ele não passa disso, né? Desse estereótipo que criaram, né? Então, você vê um negro que toca outros instrumentos que não sejam instrumentos de percussão ou instrumentos de capoeira, que seja, de samba, pagode e afins, né? E toque outros instrumentos, goste de outros estilos de música clássica, de rock, de jazz, Sim. que também é negro, né? A música, no geral, ela é negra, eu apoio muito essa fala. E então, ele é muito evidente, né? O racismo no rock, especificamente, ele é muito explícito, né? Com Os, certeza. os vocalistas, eles não fazem questão de esconder. Nós conhecemos, né? O Phil Anselmo, entre outros vocalistas de bandas de heavy metal. Sim. E é isso. Então, o negro, ele é usado, o preto é usado como um instrumento, né? De diversão, né? De entretenimento para pessoas brancas, né? Mas apenas sendo mal pagos desde sempre, sendo ou fazendo shows de graça. Eu estava conversando com um amigo meu também que é músico, né? Esses tempos, nós sempre conversamos sobre isso e a gente estava conversando sobre um lance que é o negro, as pessoas pretas, muitas pessoas pretas são sempre chamadas para fazer shows, né? Mas Sim. para fazer shows em saraus, para fazer shows de graça, né? Em prol da comunidade, mas nunca sendo reconhecido, né? Financeiramente, não tendo apoio, não tendo esse apoio, né? E às vezes o negro, às vezes não, eles têm visibilidade, né? Mas isso não tem um retorno financeiro. Então, sim. É muito interessante o que você fala, Bruna, sobre essa questão da música. Tanto é que eu estudei, tipo, ao longo da vida, mais profundamente sobre a história do rock. E dizem que o rock ele foi instaurado na década de 50, quando é descoberto através de outros ritmos. Por exemplo, blues, jazz, soul. Então, quando a gente vai falar sobre a história do rock nos seus primeiros instantes, basicamente e literalmente foi criado por movimentos negros e foram pessoas negras que instauram. Muitas das pessoas ainda nega até hoje sobre esse acontecimento. E aí, quando eu fui estudando sobre histórias de bandas de rock que eu gosto, aí é que eu gosto muito de fazer isso. Né? E música é algo que eu amo de paixão. Também sou musicista, então
nada mais justo do que você estudar mais a profundo daquilo que você tem aptidão, mas ao mesmo tempo você tem como explorar um horizonte maior. Uhum. E o que você acha, Bruna, sobre essa questão? Você falou sobre a questão do negro não ter muito espaço ter uma visibilidade de mídia. Eu vejo que alguns artistas brasileiros, seja em qualquer ramo que ele atue, por exemplo, a Isa, que é num movimento mais pop, outras bandas como, por exemplo, Sepultura, que também demorou muitos anos para se consagrar na questão do black metal. Então, como que para você, o que a gente poderia meio que fazer para que essas pessoas que desejam ingressar na música, que desejam ingressar em qualquer ritmo musical, seja visto e seja respeitado? Porque o racismo, ele existe em qualquer instância, em qualquer momento, em qualquer lugar e em qualquer situação. Então, como que a gente pode fazer para que isso seja minimizado ou até mesmo excluído, né, de certa forma? Uhum. Então, é complicado, porque assim, o que pode ser feito a gente está tentando fazer, né, com os movimentos. Mas o que eu quis dizer antes, né, é que muitos negros têm visibilidade, né? Tem uma artista chamada Bia Ferreira, preta, né? E se você for nos vídeos dela, eles são muito acessados, né? Tem muitas visualizações, ela faz muitos shows e ela é pobre, sabe? Ela é pobre. E ela tem a visibilidade de uma artista branca que tem muito dinheiro, sabe? Então, Uhum. nós somos muito mal pagos. Nós temos visibilidade, as pessoas acham bonito, a gente ouve a gente falando sobre o movimento negro, acham bonito, nós falamos sobre a comunidade, como a gente venceu, etc. Mas eles não dão para nós um retorno. Não reconhecem como um profissional tão competente quanto os outros. É uma Exato. questão, é uma questão muito boa para se pensar, porque muitas das vezes a gente é julgado pela nossa característica física e estigmatizado também no aspecto intelectual. Então, para falar de racismo, seja em qualquer instância, a gente tem que ver também como que as pessoas nos tratam. E aí começar uma reflexão de por que elas nos tratam. É por causa da herança histórica de escravidão que a gente sofreu? Tem a ver. Porém, Uhum. porque a questão é por que as pessoas, elas, mesmo que a escravidão tenha acabado, mesmo que tenha uma lei que é contra o racismo e é passível de penalidade, ou seja, você pode pagar uma multa e até ser preso, caso você pratique esse ato, só que ao mesmo tempo é algo muito enraizado. Então, como a gente pode pensar que o racismo ele é um fenômeno, porém ele é algo que ele está enraizado na gente. A gente aprende com ele, só que ao mesmo tempo meio que inato. É meio estranho a gente falar assim, mas é basicamente isso. Bru, eu vou te deixar um pouquinho de stand-by, que eu vou chamar a Jéssica, mas você pode ir comentando na live, tá? Qualquer Beleza. coisa. E já a gente volta. Beleza. Deixa eu ver, Jéssica. Boa noite, gente. Tudo bom, Jéssica? Uma vem outra, vem uma, vem outra. É o jeito. Vê se você consegue. Ah, se eu conseguir, isso vai ser um feito Eu maior na acredito. história. Tá vendo coisas aqui que não é pra ser. Ai, ai. Questões de perguntas. Não aparece
Ah, tá. Conseguiu. A Bruna, ela tem que estar na assistência para poder adicionar, mas dá para fazer. Bom, quanto isso, eu vou esperando ela entrar, a gente vai falando sobre o assunto. Sim. E como que a gente pode falar sobre a questão do racismo na mídia? Estava falando com a Bruna anteriormente sobre isso. Ela falou dos aspectos musicais, que ela também é musicista igual a mim. E como que você vê, Jéssica, como uma pessoa que também vê redes sociais, vê mídia, como que você enxerga e qual é a sua opinião sobre o racismo no quesito da TV, rádio, redes sociais? Então, pelo que eu vejo nas televisões, a maioria de algumas novelas e séries sempre representam o negro como pessoa inferior. A maioria dos personagens que a Sim. gente vê, o negro está sendo representado como bandido, empregada doméstica, não com papéis acima ou como protagonista, como já foi dito na live, né? Geralmente a gente vê sim que tem alguns papéis que eles são bem representados, mas ainda a maioria são representados os negros como inferior, não com um papel mais importante em algumas novelas, entendeu? Por exemplo, a empregada como uma pessoa escandalosa, fofoqueira, não como um papel positivo, geralmente trazendo mais para o lado negativo do que para o positivo. E como você encara, por exemplo, quando há uma propaganda publicitária onde é exaltado a questão do racismo em si, por exemplo. Eu vi um vídeo hoje de manhã, na verdade eu vi uma matéria hoje de manhã, que a Disney fez uma série onde a Beyoncé participa, que a série se chama Black is King. Essa série, ela consta que, na fotografia que foi mostrada, tem uma horda de negros que dominam e o mordomo é branco. Muitas pessoas, eu fui olhar a fundo, fui ver questões assim de psicológica e tal. E o que acontece é o seguinte, eles protestam que há um racismo reverso. Eu conversando com o Adriano Veríssimo, um cara sensato, ele me fala uma seguinte questão. Ele falando, se o racismo fosse reverso, esse racismo ele não existiria. Porque na minha concepção, segundo o Veríssimo, o racismo reverso, ele não existir. E aí eu parei pra pensar, eu falei, meu, esse cara tem razão. Porque, parando pra pensar, não existe essa de racismo reverso, onde um conceito mal feito, onde fala que o branco é vítima de racismo. Na verdade, o racismo, o contexto geral é você agredir diretamente ou indiretamente, seja com palavras, seja com atitudes, ou até mesmo com pensamentos, uma determinada etnia específica. Aí entra uma contradição maior quando a gente fala de racismo, sendo que grande parte da história, esse racismo foi praticado por gente branca. Então, como que a gente pensa que o racismo é reverso, sendo que o negro ele sofreu demorou 488 anos para ser liberto e ter uma lei decente, e ainda assim somos estigmatizados, somos julgados, somos atordoados a todo instante de que a gente nasceu no lugar errado, a gente não pertence a essa sociedade, e então a gente tem que parar para pensar a que conceito
esse racismo reverso existe. Se fosse reverso, ele não existiria. E aí todo mundo viveria tipo, em paz. Eu acho que a questão de falar sobre essa questão do racismo da mídia tem tudo a ver com o que eu estou falando agora, é que a mídia ela ainda potencializa o racismo de forma sutil, muitas das vezes sutil, só que quem é conceituado, quem é mais esperto e tem um pouco mais de feeling, vê que é de algo muito mais escrachado. A Bruna falou comigo momentos antes que na música os negros são evidenciados, mas ao mesmo tempo não são valorizados pelo trabalho que eles fazem. Isso é verdade, eu concordo. Ou seja, o negro ele só serve para jogar capoeira, tocar música de pagode ou samba, blues, entre outras coisas. Se você vê um negro tocando uma música erudita, por exemplo, música clássica, é considerado como o diferentão, o diferencial. Sendo que, na verdade, todas as pessoas têm capacidades de exercer aquilo que acham melhor. Por exemplo, na sociedade, a gente vê médico negro, por exemplo, apesar que eu vi algumas novelas que tinha, mas eram muito poucas, onde os homens e mulheres eram bem-sucedidos na carreira, onde homens e mulheres são bem-sucedidos na questão, por exemplo, no mundo da moda. Eu fiquei muito feliz esses últimos dias, tipo, esses últimos tempos, quando teve a premiação da Miss Universo, onde uma negra foi nomeada como Miss. Falei, gente, isso é o mínimo de reconhecer que o padrão de beleza, ele não está baseado somente nos costumes europeus. Sim. Tem que evidenciar, sim, os costumes africanos, tem que evidenciar, sim, os tipos. Que não é só um tipo de beleza que tem que ser enaltecida, e sim vários tipos de beleza também. Que cada pessoa tem uma característica única. Exatamente. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas elas só centralizam um padrão somente. Como eu estava falando na live passada com a Simone, ela falou isso, que a mulher tem que ser magra, tem que ser branca, loira, dos olhos claros, sendo que também o negro é bonito, do jeito que ele é um ser único. Então, se a gente for falar na psicologia isso, o inconsciente não tem cor. O inconsciente não tem raça. Ao longo do tempo, ao longo da vida, isso vai se materializando através das relações que o ser humano tem com o mundo. Então, isso é uma prova concreta de que o racismo ele não é inato. Ou seja, você não nasce com racismo. Você aprende com ele. Então, tem uma outra coisa também que eu queria dar de exemplo sobre essa questão da mídia, que é o vídeo que eu vi da Rede Globo falando sobre uma propaganda da Criança Esperança. Acho que todo mundo viu, faz muitos anos que isso passou, e o vídeo ele trata assim, eles fazem uma simulação com uma mulher negra, e as crianças vão tentar fazer um teste onde teria que praticar o racismo contra aquela mulher. O comportamento daquelas crianças é surpreendente. Porque você passa a olhar e fala, eu não vou conseguir fazer isso. Você é preta, não sei o quê. Eles até tentam, mas eles tentam com uma certa dificuldade. Aí eles falam, o entrevistador ele pergunta, por que você não consegue fazer isso? Porque eu não acho legal, eu não acho do meu princípio. E aí tem uma menina que conta a história dela. Que tinha uma menina sentada no banco. E aí, na escola, isso. E aí ela fala, e aí a pessoa vem falar com ela e fala assim, você não deveria estar aqui porque você é negra. E ela falou assim, e essa pessoa se sentia muito sozinha.
E aí a atriz, ela pergunta pra ela: "Você conhece essa pessoa?" Ela fala: "Essa pessoa era eu." Então, ou seja, o lugar onde a educação deveria ser mais ampla e ser inclusiva, que eu acho que é essa a palavra correta para poder falar, a educação ela está sendo exclusiva e eurocentrada. Então, no âmbito da educação, temos que exaltar o povo africano, a história africana, entre outras etnias também, porque diversidade é muito bom e é bom conhecer gente que é diferente da gente para a gente passar a conviver, a passar a respeitar e a passar também a ter a comunhão com eles. Então, quando a gente fala de racismo na mídia, isso é muito forte porque a mídia ela exalta e ainda impregna preconceito. Um outro exemplo é um comercial da Bombril que falou que tinha colocado uma palha de aço chamada de crespinho. Isso é um racismo completamente direto. Ou seja, a pessoa que for comprar esse produto, ela vai assimilar que o cabelo do negro é tão ruim quanto a palha de aço. Quantas e quantas vezes, Jéssica, pessoas da sua convivência, ou até mesmo você, foram estigmatizadas por conta da questão do volume do cabelo, por conta da questão da pele, da região que mora? Então, eu acredito que para mudar tudo isso, tem que começar desde a infância, do momento da criação. Ensinar a criança a ter respeito com o próximo, porque isso vem de criação. Uhum. E a partir do momento que a pessoa, que a criança pratica esse tipo de coisa, e ela ninguém chama atenção, ninguém fala nada, isso acaba fazendo com que ela cresça com esse tipo de problema. E outra coisa. Eu tô um pouco perdida, desculpa. Relaxa. Eu acho que é algo que tem que ser revisto da sociedade inteira. A gente devia ser educado a ter esse respeito em todo lugar. Na infância, na escola também, porque na escola a gente vê muito desrespeito por conta de características físicas, por conta de muita coisa. E a gente vê que isso não é trabalhado na sociedade ao todo. Isso devia ser trabalhado na sociedade ao todo. É uma questão que a gente tem que ver como que esse psiquismo da sociedade em si é afetado numa forma coletiva, mas ao mesmo tempo de uma forma individual. Creio que, como psicóloga, a gente tem que rever certos conceitos de como que as pessoas começar a perceber que aquela pessoa está sendo racista e denunciar sim, muitas das vezes. Porque é muito chato quando você vai numa loja, quando o negro vai numa loja e é seguido o tempo todo por um segurança, pensando que você vai roubar. Você não pode, tipo, criação. Você falou um ponto-chave, Jéssica. Criação. Nós, negros, fomos criados para que, quando a polícia te entrevistar, no caso dos homens, que muitas das vezes as mulheres não são revistadas, mas grande parte dos homens são, você tem que mostrar a mão onde eles possam ver, e você vai ter que ser educado e respeitoso quando eles te revistarem, para eles não acharem que você é bandido. Você vai ser subjugado por isso, você vai ser desrespeitado por isso, e você não vai poder fazer nada para mudar. No caso das meninas, no caso das meninas, então... A forma do tratamento, como você vê a diferença do olhar da pessoa, assim, quando passam pessoas assim, pra ir que vai até a loja comprar alguma coisa, você vê um olhar diferenciado de quem trabalha dentro da loja para com essa pessoa. Exatamente. É bem agradável, não somente, tipo, na forma que ela fala, mas a forma que a pessoa te olha. Tipo, como se você não fosse...
é a ação. Então, no caso das meninas, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo que eu vou dar, mas é verdade, sobre a questão que a mulher ela é taxada como um sexo frágil. Isso é geral, independente da etnia, independente do modelo e tudo mais. Só que a mulher negra ainda é mais escrachada por conta do histórico escravista e ainda assim um subjugamento de falar nega, cor do pecado. Gente, até quando? E tipo, é um fato sexista e ainda muito mais esdrúxulo do que um homem, por exemplo. Um homem negro, ele já é desrespeitado. Só que ainda assim, ele ainda tem um pouco mais de respeito do que a mulher negra. Isso a gente tem que ver. E é um assunto na live que vem. Tem uma pergunta aqui. Eu acho que eu posso. Ou eu posso responder, ou é você. A Márcia pergunta que as coisas possam mudar num país onde os direitos são iguais, porque separam pela cor. É uma boa pergunta. Sendo que todos os negros têm talento e não deveria jamais serem julgados pela cor. Márcia, muito obrigada pela pergunta. Sobre isso, ainda assim, tem que ser mudado porque as leis elas estão de forma igual. Só que ao mesmo tempo, as pessoas são diferentes. Então, quando a gente vai falar de sociedade, as leis têm que ser aplicadas a todos, de uma forma geral, e todo mundo tem que seguir. Só que ao mesmo tempo, as leis no Brasil, elas são falhas. Onde há muita corrupção, onde há muita manobra, questões de... A mídia brasileira, no seu fato... Eu já vou responder a próxima pergunta que a Márcia vai fazer. A mídia, no seu caso, ao invés dela enquadrar de uma forma como denúncia, eles muitas das vezes sensacionalizam uma notícia. Na TV, por exemplo, eu vi uma coisa muito interessante. Quando uma pessoa branca que faz um crime é considerado como estudante, como filho de empresário, ou até mesmo uma questão mais leve. Quando é com um negro, eles falam assim: jovem negro, morador da Zona Leste de São Paulo, fez um assalto tal. Assaltante negro na Zona Norte de São Paulo fez tal coisa. Então, qual é a diferenciação? Sendo que o crime da pessoa branca é tão hediondo quanto um crime que uma pessoa negra fez. Eu não estou defendendo, gente. Muito pelo contrário. Eu só estou diferenciando e evidenciando os fatos que as pessoas, até a mídia, ela consegue, de forma mascarada, discriminar e desrespeitar o indivíduo. E o que a mídia poderia fazer, primeiramente, é parar de escrachar e banalizar as pessoas, independente do que elas sejam. E evidenciar com fatos, que muitas das vezes isso não acontece. Porque muitas das vezes eu não assisto muito televisão. Eu vou explicar o porquê. A mídia da TV, ela tem dois viés que a gente pode ver. Um deles é sensacionalismo. Sensacionalismo é o quê? É você evidenciar um fato, um acontecimento, e ainda assim você colocar histórias, não a história. História é fato. Histórias são contos ou mitos em cima de uma notícia. Ou seja, vamos supor que a notícia seja assim: jovem negro, por exemplo... um jovem negro, ele morreu na mão dos policiais. Como eles vão evidenciar isso? Eles não vão falar que é um jovem negro. Eles vão falar uma coisa bem diferente. Em reação
o assalto, os policiais acabaram matando o bandido e papapá. Sendo que muitas das vezes não é verdade. Então, a mídia da TV, muitas das vezes, ela não é tão realista enquanto aos seus noticiários. Elas enfatizam muito um assunto e muitas das vezes distorcem. Por isso, é uma das razões que eu não assisto TV. Mas eu acompanho através das redes sociais, através dos jornais digitais que eu acredito, que eu confio, que são jornais sérios. Ou seja, quando eu vejo uma notícia, eu verifico na internet se tem mais gente falando sobre, se tem um jornal sério que fala sobre de uma forma não tão sensacionalista, tão mentirosa. Então, para desvencilhar isso, a gente tem que acabar com as fake news. Como que você acaba com as fake news? Vamos usar um bom senso. Quando você vê uma notícia, não compartilha logo de imediato. Investiga se essa notícia é verdadeira. Vê se há mais de um canal, seja canal aberto ou canal fechado de notícia, tem essa notícia de fato. A partir do momento que você consegue ver isso, você consegue meio que já separar o joio do trigo. Mas acho que eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta nesse âmbito. Então, acho que eu me prolonguei demais nessa parte, que eu tô, ao mesmo tempo que eu tô falando, vem vindo coisas que eu tô lembrando, e aí eu tenho que organizar bem bonitinho para poder falar. Uma outra questão também, que eu acho legal, e até eu gosto até de exaltar isso, um canal o streaming, que é a Netflix, eu acho muito legal. A tia Netflix, ela fala que eu devo ser chamada de tia, mas enfim. A Netflix, ela vem evidenciando muitos programas, muitas séries, que os negros, eles estão se tornando cada vez mais protagonistas. Isso eu acho muito interessante. Tem um filme que fala sobre o racismo diretamente, que é a American Sun. Melhor filme, gente. É um filme que, se você tem um core mole, você vai conseguir chorar. Mas é um filme que você consegue pensar muito sobre essa questão. E uma outra questão é racismo nas redes sociais. Agora entendi por que eu fiquei lembrando das coisas. Nesse mesmo comercial da Bombril, eu vou pegar o gancho. Teve um post de uma pessoa. Ai, gente, o povo é foda. Que repercutiu de uma tal maneira que eu fiquei muito brava. Um cara, ele pegou a foto da Bombril com um negócio de crespinha e pegou uma foto de uma mulher negra que tinha um cabelo acinzentado. Acidentado, meio branco. Na minha concepção, Tainá Mello, vendo aquela imagem, eu achei um absurdo. E a mulher, ela tem uma beleza diferente. Muitas das vezes, o que é diferente, o povo chama a gente de exótico. Isso que me deixa brava também. E aí, parando pra pensar, o cara fica atacando. Não denegrindo, mas sim diminuindo essa pessoa, que denegrir é uma terminologia bem chata, de que você não está denegrindo ninguém. É uma palavra bem pejorativa e os consideram como uma ofensa máxima. E é uma coisa pra gente se policiar também. E aí esse cara foi atacando as pessoas nas redes sociais, falando que ela é uma bucha, que o cabelo dela é ridículo, que ele fala essa opinião mesmo, e as pessoas tentando responder esse cara de uma forma que, você tá sendo racista. Ele fala, sou racista mesmo, e é por isso mesmo. Ou seja, uma questão que a mídia, na verdade, que as pessoas e as leis deveriam ser mais rígidas quanto a isso. E as pessoas teriam a coragem de denunciar. Se você está presenciando um ato de racismo e essa pessoa está se sentindo acuada, se sentindo indefesa, e você
tá pensando em ajudá-la, sem pensar duas vezes, denuncia, gente. Denuncia para órgãos públicos, denuncia, se for em rede social, denuncia a página da pessoa. Eu denunciei esse cara, que não dá pra eu ver uma coisa dessa. E um outro vídeo também que eu vi, outro absurdo. Ó, gente branca gosta de passar vergonha nas redes sociais, hein? É uma questão bem chata também, que a mulher fala no Instagram dela que o racismo, ele só existe porque as pessoas negras praticam crimes. Então, eu paro pra pensar, eu até falei em umas lives anteriores sobre esse assunto, e eu parei pra pensar o seguinte, eu discutindo com a minha mãe sobre esse assunto, eu falei, mãe, num momento de raiva, mas eu pelo menos pensei. Eu falei, mãe, como uma pessoa dessa tem a audácia de falar uma coisa que não sabe? Porque, primeiro, se essa pessoa morrer, filha, osso não tem cor. Seu sangue também não. Seu sangue é da mesma cor que o meu, é vermelho. A única coisa que vai mudar é a minha carcaça externa. Mas o interno, o coração, os órgãos são os mesmos. A função do seu cérebro é a mesma, apesar que está sendo menor, porque fazendo um comentário infeliz desse, né? Enfim. A função do seu cérebro é a mesma, você tem as mesmas sinapses que eu, você tem o mesmo, eu não digo o mesmo pensamento, mas, tipo, você pode refletir tanto quanto eu, pode estudar. Então, se você morrer, a sua riqueza você vai deixar. Se você morrer, meu querido, a carcaça, a caveira vai aparecer. E é a mesma que a minha. Que interessante, né? Quesito de anatomia. Não precisa ser esperto para poder dizer isso, gente. Mas é complicado isso. É muito complicado a gente falar de um assunto assim, que muitas das vezes não é abordado de forma diretiva. Só querer Então, justificar o desrespeito dela, né? Exato! E ainda ela quis usar estatística. Que estatisticamente, quando você anda no parque e um negro passa do teu lado. É sério, não é zoeira. Quando passa do teu lado, você se sente acuado, você se sente com medo. E eu fico me perguntando, e quando essa pessoa branca passar do meu lado, né, velho? Eu vou também sentir medo das respostas que ela vai dar. Quantas e quantas vezes a gente não foi abordada por caras, tipo, falando que a gente é bonita por conta do físico, só que subjugada por conta do nosso cérebro. E quando... Aí, detalhe. E quando a gente mostra o quão inteligente nós somos, a pessoa se sente tão envergonhada ao ponto de nos ofender e de nos humilhar, falando que nós somos grossas, nós somos pessoas que deveria ter mais respeito com o outro. Então... É superior aos outros. Exatamente, que a gente é superior e tudo mais. Então a questão é, como a gente vai olhar essa questão do racismo? Muitas das vezes as pessoas que são discriminadas, elas pegam isso pra elas, gente. O caso de suicídio com os negros é superior ao suicídio com as pessoas brancas. Isso é dado estatístico. Então, a gente tem que parar para pensar que a psique da pessoa pode ser afetada. Tem gente que tem vergonha de falar sobre esse assunto com outras pessoas, porque muitas das vezes elas sentem medo que as pessoas possam ainda mais subjugá-las. Eu ouvi um comentário de uma essa minha, e ela me fez uma pergunta depois que eu fiz a live, eu achei até interessante. Eu fiz uma live semana passada, essa semana com a Simone, e ela me veio me perguntar pessoalmente. Ela falou, Thay, eu não entendi muito bem sobre a questão que você falou do racismo e das pessoas falarem que somos iguais, só que ao mesmo tempo somos pessoas diferentes. Você me explica isso melhor? Eu expliquei. Eu fiz um áudio de 4 minutos e meio, explicando o assunto e desmistificando, do jeito que eu faço, sempre faço.
Então, quando eu explico um conceito, eu vou pegar esse conceito e vou destrinchando aos poucos para poder melhor compreender. E ela falou, muito obrigada, porque se eu fosse falar com uma pessoa branca, ela falando, né? Não falando que não pode falar com a pessoa branca, gente, longe disso. Só que ela teve casos que a pessoa, quando ela foi conversar sobre esse assunto, ela foi humilhada. Então, nós, como seres humanos, temos que repensar o quanto a gente pode ser melhores na questão do racismo. A mídia, ela tem o seu papel fundamental, que é informar, que é exaltar diversas culturas, belezas diferentes. Na questão da música também, ter a diversidade. Na questão da modelagem, teatro, cinema, o entretenimento também tem esse papel. Então, cada vez mais, estamos garantindo o nosso espaço, só que ao mesmo tempo a gente não está aplicando a lei para as pessoas que ainda continuam tendo esse pensamento de que agredir uma pessoa negra ou humilhar essa pessoa em público, seja em qualquer lugar, que ela não merece estar lá, é certo. Então, Tainá, como papel de psicóloga, tratando qualquer pessoa que fala esse assunto comigo, eu vou ter que ver o contexto dessa pessoa e ainda assim fazer com que ela reflita junto comigo, ela perceber e ela mesma pegar esse gancho para refletir sobre essa questão do racismo. Então, é isso. E Jé, você pode dar a sua consideração e já eu chamo a Bruna para poder conversar mais. Eu acredito que se tivesse mais representatividade na mídia, de uma forma positiva, talvez a influência para que as coisas mudassem seriam bem maiores. Eu acredito que se você visse mais papéis empoderando não só o negro, como várias características também, talvez diminuíssem bastante a parte do preconceito, também a forma com que o negro é visto na mídia também seria diferente. Mas muitas vezes a gente vê que está mudando, sim, mas a gente não vê isso com muita frequência. A gente costuma ver mais, ainda que tem muita coisa para mudar. Porque, como eu te falei, pelo que a gente vê em séries, em programas, em novelas, ainda você vê o negro como um ser inferior. Representado na parte dele como pessoa de favela, como pessoa simples, ou pessoa que teve que vencer na vida para poder crescer e ter algo maior, ou se não vendo, tipo, ele com uma intelectualidade inferior, né? Tipo, você vê ele, geralmente os papéis, um rapaz, tipo, de periferia falando gírias ou falando errado, falando muita coisa errada. É bem isso. Jé, eu agradeço muito a sua participação. Fico muito feliz que você tenha. Eu queria muito agradecer porque ter topado essa loucura de fazer essas lives comigo. E é muito bom a gente poder compartilhar da própria vivência ou até mesmo conhecer pessoas que têm um passado da mesma situação, ou até mesmo situações parecidas, para poder fechar isso com chave de ouro. Vou me despedindo de você, mas pode ficar por aqui para acompanhar a finalização, beleza? Que eu vou chamar a Bruna agora. Beijo! Tchau, tchau. Ai. Porra, Bruna. Gente, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer, que mesmo em momento de finalização a gente pode responder a vocês, viu? Só esperando a convidada entrar para poder finalizar.
Bruninha, aparece, Bruna. Bom, gente, vamos lá. Bom, o que vocês estão achando da live? Opa, agora foi. Não esqueci de você não, mana, calma. É que eu tava finalizando com a Jéssica, e aí rendeu assuntos, algumas coisas para falar. Eu queria te perguntar se tem alguma consideração, algum comentário, antes da gente finalizar a live, que a gente começou um pouco tarde, mas tem um time pra gente fazer. Sim, não, mas o meu comentário é esse, o que eu te falei, né? Uhum. No meio musical. O racismo na mídia, ele não envolve somente as propagandas ou o que está passando na TV, mas ele também envolve quem está por trás disso, né? Como contratados, por exemplo, para fazer essas mídias, que são, por sua maioria, pessoas brancas, né? Publicitários, entre outros. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta. Eu fiquei curiosa agora com uma coisa. Bruno, como que você acredita que a gente pode fazer algumas mudanças, não só no âmbito da música, mas sim no contexto geral, para que a mídia ela seja, que na verdade o racismo ele seja combatido? Como que na sua visão, como que a gente pode nos comportar ou até mesmo divulgar formas de combate do racismo e até mesmo adotar comportamentos para que possamos ainda mais ser pessoas melhores, conviver melhor com as outras pessoas e tudo mais. O que você pensa? Olha, é complicado, porque assim, eu acho que nós não devemos nos adequar mais do que nós já estamos fazendo desde muito tempo, né? A gente aprende a se adequar desde que a gente é criança. A gente aprende como comer, a gente aprende a falar, a gente aprende como se vestir, como, né, as coisas que não falar, como usar o cabelo, etc., para não sofrer racismo, né? Então, eu acho que é mais um comportamento de outras pessoas para com as pessoas negras. É uma questão de... Sim. É uma coisa que as pessoas elas precisam se informar, né? Elas precisam parar de tratar o negro como, claro, como bandidos, isso é óbvio, mas não só isso, mas como na mídia, falando da mídia especificamente, como artistas não, como intérpretes de bandidos, como intérpretes de empregadas domésticas ou pessoas que só conseguem ou são aptas a fazer trabalhos braçais, né? Nós somos vistos dessa forma, nós somos vendidos dessa forma. Muitas empresas, elas colocam rostos negros, né, nas propagandas, para vender mais, com certeza, isso é marketing, eu tenho certeza que não passa disso. Com certeza. Tem que ser uma coisa real, né? Então, a maioria dos filmes que não são dirigidos por diretores negros, né, em que negros são protagonistas, é sobre como ele sofreu racismo, sobre escravidão, etc, etc. Então, o negro ele não é tratado de forma normal, né? Exato. Não tem uma história normal, sabe? É legal falar sobre racismo, é importante falar sobre racismo, é importante as pessoas brancas se conscientizarem disso, saberem que a culpa é delas e que elas reproduzem racismo o tempo inteiro, né? É importante isso, mas é importante você tratar o negro como uma pessoa normal, porque nós somos pessoas normais, né? Então, parar de colocar a gente só como a vítima de racismo, nós somos muito mais que isso, sabe? E também a pessoa negra também, pelo que eu penso, que muitas das vezes não é por mal, mas de forma inconsciente se colocam nesse lugar
Então, eu acho que para a gente se conscientizar como pessoa e até mesmo como nos comportarmos, independente se somos negros ou não, como a sociedade como um todo, uma alta divulgação sobre o assunto, debater mais sobre o assunto, as pessoas que não conhecem esse movimento, que espero que possam buscar conhecimento para que possam conhecer e ainda mais a gente debater sobre o assunto. Questões de governamentais, que é importantíssimo também, que é políticas públicas para poder falar mais sobre essa questão. E também os artistas, independente do ramo que eles forem, teatro, cinema, música, sejam reconhecidos não só por conta do trabalho que eles fazem, que fazem muito bem, mas sim também a pessoa que eles são e o que eles fizeram, qual é a trajetória dessas pessoas para chegar naquele local, para chegar naquele auge. Então, nada mais justo do que reconhecer o ser humano como o próprio ser humano, independente da cor, independente da raça, independente do que ele faz. Reconhecer a capacidade da pessoa, mas ao mesmo tempo também saber que ela também faz parte da sociedade e temos que respeitar como um todo. Considerações finais? Acho que não. Beleza. Então, sim, pode falar. Chamado para participar. Eu falo pouco, mas é isso. Eu tô acompanhando suas lives. Parabéns. Obrigada. Né? Que você tomou. E que venham as próximas, né? Só vão ter mais 2, gente. E aí a gente já vai marcar a data da 8ª live, que é a última live, que vai ser um estouro. Mas dia 26 de julho temos uma live aí específica onde uma pessoa bem especial vai participar junto comigo. E a gente vai falar sobre o racismo e a desigualdade de gênero. Então, é um assunto um pouquinho polêmico. É um assunto polêmico, mas precisa ser falado. Então, nessa live, o convidado ele vai abordar esse assunto num aspecto bem amplo. E eu vou trazer a parte científica e complementar o comentário que ele der. É ele que vai dar o show dessa vez. Bom, gente, não se preocupem, que mesmo que vocês não tenham acompanhado a live aqui no Instagram, não se preocupa que eu vou postar esses vídeos no YouTube, que é no canal Luz Câmera Reflexão, e também na página do Facebook também, Luz Câmera Reflexão. E também vai ficar por até 24 horas aqui no story do Instagram, que é no Luz Câmera Reflexão, @Luz Câmera Reflexão. Então, semana que vem esperamos por vocês, nesse bate-canal, nessa Luz Câmera Reflexão, para refletir um pouco mais sobre essa questão do racismo. Até semana que vem, gente. Obrigada, Bruna. Beijo.